Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao lançamento dos 200 Novos Gritos, Festival de Ideias para o Futuro do Brasil. Eu sou Lúcio Mesquita, jornalista brasileiro, mesmo que morando fora há muitos anos, e o curador desta que é a primeira ação do projeto História do Futuro. A iniciativa da revista e portal Imprensa conta nesta etapa com o apoio da Unibis Cultural e o patrocínio da Sabesp e da Globo. Bem, a proposta dos encontros que começam hoje e seguem por todo o mês de junho é que seja uma espécie de reunião de pauta. Quem vive no mundo de redação sabe muito bem como funciona, mas com um misto de contexto histórico e ideias para o Brasil do futuro. O tema desse primeiro encontro é um bem amplo, na verdade. É o Brasil no mundo, onde estamos e para onde vamos. O que eu sei é bem abrangente e é, na prática, uma espécie de um grande abre para as próximas sessões que cobrirão temas como economia, sociedade, política, inclusão, diversidade, ciência, etc., com muito mais profundidade. Espero que todos possam participar e a gente vai dar mais detalhes sobre elas aqui durante a sessão de hoje e também no site, que a gente vai dar os detalhes depois. Bem, nós escolhemos hoje o Dia Nacional da Imprensa para iniciar as celebrações e discussões sobre os 200 anos da independência do Brasil. E tem um motivo. Para contextualizar estas duas efemérides, eu vou passar, na realidade, a palavra agora já para o Simvalde Tacanambi Leão, que é o diretor e editor da imprensa e nosso anfitrião aqui. Simval, bom dia. Boa tarde, né, Lúcio, para você aí na Inglaterra, e bom dia para todos que estão nos assistindo, e bom dia para você, Mônica, e para você, Rabino. O Brasil tem 3 datas que são celebradas como efemérides nacionais. A do descobrimento, em 22 de abril, a da independência contra o domínio português, em 7 de setembro, e a da proclamação da República, em 15 de novembro. A soberania conquistada frente ao colonialismo de Portugal, contudo, tem status de certidão de nascimento de uma nação soberana. Por conta disso, a celebração do bicentenário da independência contempla uma variedade de sentimentos que vão da alegria à autoestima nacional, da gratidão dos brasileiros que nos antecederam aos que nos substituirão na consolidação de um projeto de nação desenvolvida e sustentável. Nesses 20 anos, a escola primária formatou, durante nossa infância e adolescência, a matriz da nacionalidade e, com ela, o orgulho legítimo de sermos brasileiros. Corremos, contudo, o risco, devido à fragmentação e à globalização correntes, de termos celebrações triunfalistas e patriotadas, que pouco acrescentarão à sedimentação de nosso projeto de povo livre e soberano no concerto das nações e dos povos democráticos. O projeto 200 Novos Gritos nasceu de 2 vetores. O primeiro é o Grito do Ipiranga, símbolo sonoro de nossa liberdade como povo, como nação. É o reconhecimento do direito de fala dos brasileiros que mostram ao mundo o que somos e queremos ser. Segundo, é a experiência vivida pelos brasileiros nesses 200 anos, construindo um país de dimensões continentais, dotados de ativos e recursos naturais incomensuráveis. Acertamos e erramos muito nessa difícil travessia. O bônus demográfico permitiu, no século XX, que chegássemos a ser a 7ª economia mundial. Se em 1940 acreditou-se que o Brasil seria o país do futuro, segundo a profecia do escritor Stefan Zweig,
Na história política, no entanto, tivemos uma democracia confusa, entremeadas por ditaduras e governos autoritários que adiaram o projeto de nação. Hoje, Dia Nacional da Imprensa, é marcante no propósito dos 200 novos gritos. A imprensa brasileira teve uma participação especial na história da independência do Brasil. O Correio Brasiliense, o primeiro jornal criado no exílio em 1808, que circulou mensal e ininterruptamente até 1923, dezenas de gazetas e folhetins debatiam a separação de Portugal ou a volta do príncipe regente para Lisboa. 200 novos gritos será, pois, uma contribuição do jornalismo brasileiro à construção desse sonho do país do futuro. O padre Vieira, autor desse título, dizia que os profetas pronunciavam o que vai acontecer no futuro e perguntava por que os historiadores não podiam também escrever a história do futuro. A imprensa editorial concorda que o desafio do padre Vieira pode perfeitamente ser um especial desafio para os jornalistas brasileiros de hoje. Aliás, Lúcio, por último, o futuro começa amanhã. Obrigado, Simval. Uma ótima contextualização e também uma rápida passagem pela história, não só da imprensa, como do Brasil. Na verdade, nos 200 anos de independência, a gente já foi de tudo um pouco, como o próprio Simval já aludiu ali. Vivemos de vender açúcar e café, quando a América do Norte e a Europa já tinham iniciado o processo de industrialização. A nossa Revolução Industrial veio muito mais tarde, já no século XX, e correu realmente a partir da década de 50. E no campo político a gente também já teve de tudo um pouco. Monarquia, presidencialismo e até uma espécie de parlamentarismo tampão na década de 60, no meio já de uma crise política enorme pelo que o Brasil estava passando. Bem, para nos ajudar com essa reunião de pauta, já que ela é bem abrangente, a gente conta com a Mônica Bergamo, jornalista e colunista da Folha de São Paulo, com passagem por várias outras grandes redações do Brasil, e logo mais também a gente vai falar com outro jornalista com muita experiência, o Moisés Rabinovitch. Mas primeiro, Mônica, você. A minha pergunta é o título, eu vou ser um pouco preguiçoso aqui e direto ao título do nosso evento. O Brasil, de onde vem e para onde vai, a partir da sua perspectiva, do que você vê, viu e está vendo? Não, Lúcio, obrigada, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui ao lado do Simval e estar participando desse evento com vocês. Mas fácil a sua pergunta, né? Para uma reunião de pauta. Vamos fazer uma pauta sobre o Brasil, de onde vem, para onde vai. Né? É uma coisa bem ampla, mas tentando dialogar um pouquinho com o que o Simval falou, né? Rapidamente. Ele cita ali o nosso projeto de nação, né? O que seria um projeto de nação, né? Quando explodiram as manifestações no Chile, eu, por razões particulares, convivo muito com chilenos, e um deles me disse o seguinte: o que o Brasil não entendia é que o Chile ia bem, mas o chileno ia mal. Então, o que adianta? Isso se mostrou, né? As manifestações que deram uma pirueta na política chilena. Então, o que adianta a gente ter tantos projetos se o brasileiro vai mal? Então, de onde é que a gente vem? Na minha visão, a gente vem de um país com 388 anos de escravidão, 134 anos de abolição, e um país que, em muitos momentos, vislumbrou, né, o sonho de virar um país de classe média, como os Estados Unidos viraram um país de classe média. No entanto, a gente sempre tropeçou no meio do caminho. Um dia eu estava conversando com um jornalista norte-americano que morou no Brasil, e ele falou isso. Ele falou assim: olha, para mim o que mais me impressiona que está acontecendo no Brasil não é o impeachment, não é o Bolsonaro, não é a facada, não é a prisão do Lula, é o abandono
do sonho do projeto que parecia estar desistindo, de o país, de fato, virar um país de classe média, onde todas as pessoas tenham acesso, não só ao básico, ao que um Bolsa Família dá, ao que um auxílio emergencial dá, mas acesso a uma vida. Quando a gente diz uma vida de classe média, a gente diz uma vida sem a preocupação da sobrevivência imediata, uma vida em que você possa ter outros prazeres e outras felicidades. E ele tinha vindo fazer aqui no Brasil uma reportagem sobre uma funcionária dele, que trabalhou na casa dele, que tinha aberto o negócio dela, que era um negócio de doces, e aí ele voltou para... E ela morreu de câncer, quer dizer, tudo degringolou, o Brasil estava prosperando, ela teve esse negócio, daí a economia degringolou e ela perdeu o negócio, acabou morrendo de câncer e sem tratamento médico adequado, com um sistema de saúde muito, muito precário. E o título da matéria dele, eu não me lembro do nome da funcionária, vamos colocar o nome dela de Maria. O título era Don't Forget About Maria, quer dizer, não se esqueçam da Maria, quer dizer, por que nós perdemos esse sonho e esse grande projeto que seria, de fato, você dar uma virada. É muito difícil, eu sou muito pouco esperançosa, porque eu acho que, assim como a economia no Império estava assentada na escravidão, né, e quando houve o movimento abolicionista, acabou caindo o Império junto, né, pela reação ali de fazendeiros e tudo mais. Eu acho que a nossa economia, eu não sou estudiosa da economia brasileira, não sou economista, não sou cientista política, né, mas o que a gente vê e assiste como jornalista, conversando com as pessoas que entendem e cobrindo o cotidiano da população e o cotidiano da nossa história, que a economia segue assentada em bases muito desiguais e é muito difícil fazer essa virada. Então, esse, eu acho que é o grande projeto, seria o grande projeto de nação, né? Que sempre vai se perdendo no caminho diante destas muralhas que a gente tem para realizá-lo. Essa é mais ou menos a minha visão. Eu não sei se isso renderia que pauta que a gente tiraria daí, que matéria específica a gente tiraria daí. Essa Don't Forget About Maria, não se esqueçam da Maria, dos sonhos das pessoas e tudo sempre, né, Lúcio, não se resolve de maneira individual, né? Isso tudo a gente, quando vai, eu vou ajudar aqui, eu vou ajudar ali, muitas vezes se depara com situações intransponíveis. Então, realmente, o que tem que ser feito é o Estado e a sociedade, não adianta voluntariamente. Adianta, né? É bom, é bacana, mas não vai resolver a nossa situação como sociedade. É mais ou menos isso que eu penso. Com certeza. Mônica, a gente vai tocar nesses temas, sem dúvida alguma. Então, na verdade, uma conversa de pauta começou bem. Tem muitos temas interessantes aí. E tem um pouco, só para eu vou passar para o Moisés no segundo, mas eu tenho um amigo jornalista, nós somos colegas de escola, o Ricardo Grimbal, que está no Estadão, e na época que a economia do Brasil estava, e o Brasil era a bola da vez e tudo mais, eu lembro trocando umas mensagens com ele, falei assim, impressionante, tal, pelo jeito dessa vez o Brasil segue adiante. E ele respondeu num tom meio fatalista, e infelizmente correto. Ele disse, mas o medo é que qualquer hora dessa a gente vai acordar e descobrir que era só um sonho e acordar no Brasil de novo. Eu acho que essa é a sensação que se tem no momento, né? Aquele momento se foi e agora a gente voltou a uma certa realidade que espera-se vai mudar. Agora, também houve muita mudança em relação ao âmbito internacional de relações exteriores, que a gente já viu de tudo, e o Brasil experimentando de tudo um pouco também. A gente já fez parte de famílias reais europeias, já flertamos, infelizmente, com o fascismo de Hitler e Mussolini, atuamos como quintal dos Estados Unidos, depois de um período nas mãos dos britânicos, e já neste século buscamos parcerias fora do eixo ELA, né, Estados Unidos e Europa, para focar nos países do hemisfério sul e nos que formam o BRICS, principalmente em relação à China e à Rússia. O outro colega que vai se juntar aqui a gente agora é o Moisés Robinovich, que é jornalista, escritor e apresentador com vasta experiência de cobertura internacional, com inúmeras missões pelo mundo afora. Pois é, Moisés, eu vou repetir a pergunta que fiz à Mônica para a gente começar também nesse âmbito, mas com um pouco mais da visão da geopolítica, do internacional. De onde o Brasil vem e para onde o Brasil vai, na sua opinião?
Boa tarde, Lúcio. Bom dia, Simval, Mônica, e bom dia também a todos os que nos assistem. De onde viemos? Vamos começar por aí. Eu pesquisei a Torre do Tombo, em Portugal, quando eu decidi criar o Museu da Corrupção. Infelizmente, ele não existe mais, nenhuma empreiteira quis patrociná-lo, né? E descobri na Torre do Tombo vários processos que estão lá para serem vistos, eles estão online. É aquela letra difícil de ler, mas com paciência você descobre o que estão naqueles alfarrábios, né? E o que me chamou a atenção foi que, nas primeiras caravelas, mandava-se para cá quem era condenado lá. Então, vinham para cá criminosos. E a maioria dos criminosos que vinham para cá eram acusados de corrupção. Então, tem muito a ver com o que nós nos tornamos, né? Eu acho que daí nós viemos. E aonde nós vamos estar vai depender agora de outubro, né? Vai depender da eleição. É muito difícil falar do Brasil no futuro sem saber o que vai acontecer com as eleições. Nós estamos com um presidente que promete ser um Trump, né? Que vai rejeitar o resultado das eleições, vai dizer que foi fraude, ou então ele vai ganhar e não vai reclamar. E nem sabemos se esses dois vão ganhar. Tem uma terceira via em gestação, que não sai do lugar, né? Parece que não foi fertilizado, não engravidou, né? E então, esse ponto de partida, esse ponto de chegada são esses para mim, né? Nós nascemos de Portugal, que nos enviou um DNA criminal, né? De corrupção, que existe em abundância hoje no Brasil, e estamos condenados a esperar um resultado eleitoral que não sabemos no que vai dar. É isso, Lúcio. Ok. Boa conversa também para a gente começar. Eu queria passar... Mônica, para te fazer uma pergunta em relação são dois elementos, na realidade, aí trazer um pouco do contexto internacional. Moisés, a Austrália também foi formada a partir de criminosos, só a diferença é que falava inglês, né? Que saíram daqui e foram parar era punição também, era ir para a Austrália. E a Austrália tem um nível de desenvolvimento muito mais alto do que o Brasil. É um país rico e com todos os seus problemas, e a gente vê o que fez também em relação à população local e tudo mais, mas é um país muito mais desenvolvido. E Mônica, pensando aqui no contexto histórico, essa desigualdade social existiu na Europa até praticamente o fim do século XIX, começo do século XX. Essa chegada da classe média europeia, não a classe média britânica, que é outra história, mas a ideia de que você tem acesso e tem condições básicas, né, até o final do século XIX, ou seja, um pouco mais de 100 anos, ainda tinha criança trabalhando nas minas inglesas ou limpando chaminé, e não tinha questão nenhuma de dúvida sobre que era isso, era normal e aceitável. Então, tentando ser um pouco mais positivo, Mônica, o que você acha que o Brasil tem que olhar, tem que focar para tentar mudar esse modelo, para pensar na Maria? Eu adoro a ideia do não se esqueça da Maria. Na sua opinião, o que você acha que o Brasil tem que... É uma questão de foco, não dá para resolver tudo. O que ela pode fazer, o Brasil pode fazer para não se esquecer da Maria?
É que como já disse, não sou uma estudiosa disso, né? Mas a gente tem as nossas reflexões, né, Lúcio? Eu acho que tudo está sentado numa estrutura econômica, né? Eu li um livro do André Singer. O André Singer fez um livro sobre o lulismo, o fenômeno do Lula, né? Do lulismo, que seria maior e sobreviveria no tempo mais do que o próprio PT. E depois ele fez um segundo livro sobre o governo Dilma, sobre a derrocada, né, desse projeto. E ali ele falava coisas interessantes, que era isso, quer dizer, o oxigênio da economia brasileira, ele foi a escravidão durante muito tempo, e ele é o que ele chamou ali, posso até estar me enganando nas palavras, mas o lumpesinato, quer dizer, você precisa disso. Então, a estrutura econômica brasileira, o que sustenta milionários em Miami é essa mão de obra extremamente barata, né? E quando você faz um projeto, que foi o da Dilma, não foi o do Lula, mas que a Dilma avançou mais, que não foi a questão de só apenas distribuir renda, mas de tentar mexer um pouco mais estruturalmente na economia, você esbarra numa resistência muito grande. Ele até faz umas conexões, porque ele fala o seguinte: a Dilma apostou muito na questão da indústria, baixar juros, né? Quando, na verdade, hoje os próprios bancos, o próprio sistema financeiro é o dono e é sócio das empresas. Então, era muito difícil fazer essa aposta que ela fez, né? E acabou dando no que deu. Então, eu vejo o seguinte: foco é importante, é óbvio, né? Agora, você educar, dar educação, não basta, né? Você tem que dar uma perspectiva e um sonho. E o sonho vem com a economia. Então, eu, de fato, vejo como algo que tem que ser amplo e fazer uma economia que, de fato, seja mais distributiva. Uma economia que propicie, de fato, que as pessoas não apenas tenham educação, mas que elas possam um pouco sonhar, né? Eu não vejo, eu não sou tão otimista, eu não consigo ver. Claro que há diferenças abissais entre os candidatos e entre os projetos, mas eu não consigo achar que vai ser a nossa redenção, a eleição de outubro, né? Talvez ela possa cessar certos processos e certos caminhos que a gente está tomando, mas eu não vejo como a nossa redenção. Eu vejo o Brasil numa situação bem difícil, não tenho muitas esperanças, assim. E acho que uma das chagas brasileiras, que é algo que realmente é crônico no Brasil, eu falo, a gente teve a epidemia do coronavírus, mas a gente tem a epidemia da violência, é crônico, né? Quer dizer, você vê a polícia entrar numa comunidade, matar 25 pessoas. A gente viu a polícia matando um trabalhador ali, um motoqueiro, né? E é uma comoção. Você imagine se alguém filmasse o que a polícia fez num morro para matar 25 pessoas, né? Que ela diz que foi um confronto sem feridos do lado dela. Eu falei isso nas redes sociais e aí conseguiram fazer a distorção de que eu estava defendendo que policiais tivessem morrido. Não, eu estava defendendo que não houvesse mortes, que a operação fosse uma operação limpa, né? Uma operação de fato de inteligência. Então, eu vejo um país muito selvagem, muito selvagem, muito selvagem, e eu não consigo ver, quer dizer, por exemplo, a gente teve décadas aí de ouro, né, assim, de estabilidade, né, de um outro tipo de pensamento, que não era esse pensamento pró-armas, pró-violência policial, e também não foi resolvida essa questão, né? A gente viu muita violência nessa década passada. Então, eu acho que a estrutura brasileira ela é tão sólida, né, essa estrutura injusta, que gera essa violência crônica e selvagem, eu acho que ela é tão sólida que eu não tenho esse otimismo, eu não vejo... Claro que se a gente for ver... quantas crianças... Mortalidade infantil, claro que melhorou muito. Vacinação, a gente vinha melhorando muito. Expectativa de vida, a gente melhorou muito. Eu não estou falando que nós somos o mesmo país de 1888, não é isso que eu estou falando. Mas, assim, ao fim e ao cabo, sim, uma parcela grande da população vive em condições iguais naquele momento, apesar do país ter progredido, né? E uma parcela muito grande. Então, eu sou bem... não sei se realista, assim, né? Mas eu vejo muitas dificuldades e eu não vejo para a nossa geração
que o país, como você disse, que pensou-se que virava a chave, não vejo o país virando a chave tão rapidamente. Moisés, você acha também que está no mesmo grau de realismo, pessimismo da Mônica? Eu estou, mas eu queria voltar um pouquinho atrás na comparação que você fez entre Brasil e Austrália. Uhum. Tudo bem que o passado se parece, mas vamos ao que está acontecendo hoje. A Austrália elegeu um novo primeiro-ministro, Anthony Albanese, Uhum. há 2 fins de semana, né? Há 2 fins de semana. Ele teve que ser empossado rapidamente, porque teria um encontro com Biden logo em seguida, a reunião dos Quads, como foi chamado. Agora, o Albanese é filho de mãe solteira. A mãe dele foi de navio de Sydney para Londres, e lá, claro, se namorou de um italiano, o navio era italiano, e eles são muito sedutores. Mas só que o homem que servia a mesa e que a seduziu era casado. Então, ficou uma mãe solteira. Quando ele completou 22 anos, quando ele tomou posse de um primeiro cargo político na Austrália, ele foi atrás do pai e o encontrou e ficou sabendo de toda a história, porque até então diziam que o pai dele tinha morrido, inventaram uma história, né? Então, a Austrália começou do mesmo jeito que o Brasil, como você colocou, mas hoje elege um filho de mãe solteira, sem problema algum, imposta ele rapidamente e ele vai para uma reunião internacional importantíssima. Enquanto o antecessor sai concedendo a vitória ao sucessor e sem falar uma palavra. Eu quero ver se no Brasil, no final dessa eleição, vai acontecer a mesma tranquilidade que vimos na Austrália. É difícil imaginar isso. Você vê, a Mônica falou do condenado à câmara de gás, né, no Sergipe, foi notícia no mundo todo. Dos 20 mortos na operação no Rio, e hoje temos a tragédia do Recife na capa de um jornal espanhol, a foto imensa na capa. Nós estamos assim. Eu leio todos os jornais, eu passo pelas capas de todos os jornais do mundo a que tenho acesso, todos os dias. E verifico que o Brasil é notícia por causa do nosso Trump, como eles chamam. Há muita matéria publicada ironizando o nosso presidente e ironizando as tomadas de posição do país e lamentando, né, o que nós somos hoje e pregando a preservação da Amazônia. Somos isso hoje. Não estamos bem, de jeito nenhum. 2 países que começaram de uma forma ruim, né? Um chegou a um patamar de excelência e o outro continua patinando. Então, espero que assim eu responda a essa questão, Lúcio. Uhum. E em relação à corrupção, você já comentou e falou do Museu da Corrupção, provavelmente nenhuma construtora vai se candidatar. Ninguém patrocinou. Eu conto. A coisa que sempre chama atenção para mim em relação à corrupção ou não seguir as normas, as leis, que tudo é tudo ligado. Eu sempre disse, uma pessoa de classe média alta ou rica de São Paulo que para
para em fila dupla, nos jardins e tudo mais. Assim que chega em Miami, respeita todas as leis de trânsito e paga no parquímetro e tudo mais. É a mesma pessoa. Ou seja, a não ser que haja algo que ocorra quando a pessoa entra no avião, que ela muda, a pressurização muda o cérebro da pessoa, é o mesmo indivíduo. Sempre parece ser sempre uma questão de ser punido ou não, né? De ter medo da lei ou não, e de onde. Aí a gente entra talvez na área dos privilégios. Mônica, você acha que esse é um dos problemas ligados ao que você falou da nossa sociedade escravocrata e tudo mais, a questão do privilégio? Eu sou importante, de certa forma, também transferindo para a questão de segurança, né? Com a polícia tendo o direito, né? Se sentindo no direito, tendo o privilégio de poder matar. Não, seguramente. Eu acho que as pessoas, olha só, Lúcio, eu tenho toda uma história, eu era uma repórter, né? Eu vim de uma família que o meu pai tinha recursos, bastante, meu avô era um industrial, dono de uma fábrica de móveis, Bérgamo, tem uma foto aqui do Roberto Campos lá, no financiamento do BNDES, eu falo, nossa, né? A família também teve esses financiamentos do BNDES para construção da fábrica, tudo e tal. Minha mãe era de uma família mais simples, e a gente ia sempre para o Tatuapé, visitar minha bisavó e tal. Então, a gente, quando criança, pisava nos dois mundos. Aí, no fim, a fábrica quebrou. É aquela coisa do... como é que é? Avô rico, filho nobre, neto pobre. Eu fui a neta que trabalhei bastante, todos os nossos primos trabalharam muito, e tudo bem. Ninguém reclama, porque viemos de uma base bastante confortável e assim fizemos. E aí eu virei colunista da Folha de São Paulo e passei a frequentar os ambientes bilionários do Brasil, né? Assim, eu cheguei aí, não vou também citar nomes, mas eu fui, falando de empreiteira, uma vez fui convidada para ir num evento, para cobrir esse evento. Eu sempre vou trabalhar, né? Eu nunca sempre evitei e mantive uma distância para não achar que eu faço parte, né, de um universo que, na verdade, eu estou ali trabalhando profissionalmente cobrindo. E aí eu entro num hangar, e era um evento de aviões, etc. Eu entro no hangar e eram outros jornalistas. Para chegar nesse evento, a gente tinha que pegar esse avião com esse dono desse avião. E simplesmente, cada pessoa da família tinha um avião. Não é assim um avião da empresa, era cada pessoa tinha um avião. E aí uma das pessoas estava chegando e veio um arquiteto, porque ia pegar o helicóptero, ia para Paraty para fazer a reforma. E tudo isso numa naturalidade absurda, enorme, né? E uma distância muito grande, muito grande. Eu acho que as pessoas não têm privilégios que elas nem sabem, elas nem percebem o quão privilégio é isso, né? Porque o mais abaixo delas é uma classe média, né? Então, eu acho que essa situação da pessoa ter esse privilégio, realmente, eu acho que são coisas que as pessoas, a gente mesmo não percebe. E quando você enfim, vai lidar, né, que eu também, como repórter, lidei muito, cobri massacre em Yanomami, cobri massacre em Rondônia de Sem Terra, cobri massacre em Roraima de Sem Terra, enfim, fui para lugares de extrema miséria, né? Então, você percebe que é complicada a situação, a distância é muito grande. E eu acho que esses privilégios são coisas que as pessoas simplesmente elas não percebem, é naturalizado, né? O meu marido é chileno e ele falou que o que mais me incomodava aqui não é você ter um funcionário que trabalha na sua casa, é o olhar de submissão desse funcionário para o seu patrão. É isso que me choca no Brasil, não é ter um funcionário, porque isso na Europa tem também. Uhum. Mas então é isso, eu acho que são coisas imperceptíveis, né? Assim, que as pessoas não percebem, fazem muito sem perceber, que é a coisa do racismo estrutural, né? Então tem a coisa do privilégio estrutural, as pessoas têm, usam, usufruem, abusam e não percebem. Essa é a minha experiência empírica, a minha experiência de convivência. É verdade. Só para comparar um pouco de nota, minha mulher é inglesa, e a minha sogra estava visitando a gente em São Paulo, na década de 90, a gente passou um ano aí em São Paulo, a trabalho, e estava passando numa parte de São Paulo, tinha aquelas pequenas favelas ainda na parte mais central de São Paulo, né? Não na periferia. E eu só falei, eu estava dirigindo, eu só falei, só checou se trancou a porta,
E a única pergunta que a minha sogra fez foi: isso não choca em termos da favela? E eu falei: olha, sinceramente, vira parte da realidade, vira parte do landscape, né, da paisagem. Então você fala e prepara desse jeito sem nem pensar. Não que você não tenha consciência da realidade, mas vira parte um pouco também então são coisas como você precisa, às vezes, desse olhar estrangeiro para comentar, como de seu marido, em relação a empregadas e a atitude em geral. Né? Isso ainda é uma área que a gente tem que mudar muito. Mas, Diga-se, Paulo. Fazer só uma observação. Seguinte, o jornalismo tem uma capacidade, nós jornalistas somos, por dever de ofício, levados a sempre pegar os pontos mais notórios e que precisa ter uma explicação para interpretá-los e enfrentá-los. Então, a pauta para a gente é uma espécie de uma dissecação. A gente vê os argumentos de um lado, de outro, tenta buscar fontes de um lado e do outro e tenta entender isso. O Brasil de hoje, ele é entendível, ele pode ser compreendido, porque o Brasil de hoje é um Brasil que nem um grande transatlântico, desloca um volume de águas imensa e vai jogando, quando a coisa fica complicada, vai jogando um marinheiro no mar, um outro marinheiro, aumenta o desemprego, raciona a comida, não tem baile aquela noite, e assim por diante. Quer dizer, mas a gente continua navegando. E essa navegação faz parte de uma negação que ela é complexa com também as navegações dos outros países. Então, a gente vai ter sempre uma opinião, aliás, uma opinião, não, um sentimento mais positivo ou mais negativo com dependendo do balanço do mar. Conforme o balanço do mar. O que eu penso com relação à ideia do Padre Vieira é que o que nós estamos vivendo hoje, ela sinaliza para quem vai nos substituir, para as gerações futuras, para onde o Brasil vai. E o Brasil tem uma vocação que é invejável. Por quê? Se peguemos os ativos nossos do Brasil, nós temos 25% da água potável, temos do planeta, temos 15% dos solos férteis, não é? Temos biomas maravilhosos que se podem, inclusive, o maior de todos, a Amazônia, que, conforme o nosso prêmio Nobel, o único que tem 1/8 de um prêmio Nobel, o Carlos Nobre, diz: a floresta em pé é mais rentosa é mais rentável do que 20 zonas francas de Manaus. Porque ela é sustentável em si. E você não precisa colocar boi lá, não precisa plantar soja. Bom, esse ativo de recursos naturais, temos vento, temos sol, temos claridade, não é pecado abaixo do Equador, e cria um brasileiro diferente. Porque eu acho que nós somos vistos, inclusive, como um povo alegre, um povo contente, feliz. Agora, quando nós, jornalistas, sentamos ali na frente da coisa para preparar uma reportagem, parece que não via tudo. Eu só me pergunto, e dizendo que talvez o padre Vieira pagou um preço grande demais em ficar imaginando as grandezas futuras de Portugal, né? Que o que nós podemos colocar, podemos induzir de que o Brasil é viável, ele vai conseguir.
evidentemente, se resolvemos o problema da educação, uma solução, a gente prepara o país para o século XXII, né? Então, essas coisas... Eu me lembro de um livro onde a Miriam Leitão também usou esse título, História do Futuro, que ela pensa o Brasil para 2030. Isso ela escreveu em 2016. Será que ela pensa igual hoje? Não, mas ela vai ter de retificar, mas, basicamente, o que ela colocou no livro, eu até reli o livro dela agora, porque, basicamente, o que ela colocou vai ser esse o caminho, não tem outro caminho. É o caminho da inclusão, é o caminho da educação, é o caminho da segurança jurídica no país. Aí entra a questão. Então, nessa reunião de pauta, quando eu disse assim, quais são as pautas do futuro? O brasileiro ainda pode continuar pensando assim, porque, por exemplo, quando Stefan Zweig escreveu esse livro, ele estava deslumbrado também, em 1940, quando ele veio morar no Brasil, exilado, por causa da perseguição aos judeus na Alemanha. Ele via que o Brasil potencialmente era maior do que os Estados Unidos e potencialmente maior em termos de riqueza da Europa. Quer dizer, eu acho que nós temos um laço hoje, não estamos chegando lá, evidente. Se você contextualizar com a América Latina, Simval, se você colocar isso, imagina, maior reserva de petróleo do mundo, maior floresta do mundo, maior reserva de nióbio do mundo, maior reserva de gás do mundo, uma das. Um potencial tem. Tem. E sempre teve, né? Agora, Moisés, então como é que a gente pode navegar esse transatlântico que o Simval criou na cabeça da gente aqui, em termos de navegar para o lado certo? Olha, navegar é preciso, né? É o que nós dizemos sempre. Agora, eu espero que não estejamos a bordo do Titanic, né? Porque nós estamos em águas revoltas e não na marolinha que sempre vimos, né? Olhando para o oceano. Lúcio, você falou um pouco você se referiu ao Museu da Corrupção, e eu quero apenas voltar a esse tema um pouquinho, porque ele foi criado quando eu era diretor de um jornal. E o que eu constatei é que a corrupção de hoje matava a corrupção de ontem. Então, o que foi manchete ontem sobre corrupção, hoje tinha um novo caso que entrava na manchete e a do passado se perdia. Então, eu falei, temos que registrar isso, colocar isso para as futuras gerações, né? Temos que criar uma ferramenta que mantenha a memória dessa corrupção. Bom, nós ganhamos o Prêmio ESSO no primeiro ano. Nós criamos o museu em 22 de abril, dia da descoberta do Brasil, e, nesse mesmo ano, ganhamos o Prêmio ESSO de melhor contribuição à imprensa. Agora, o museu era completo, tinha muitos livros para as pessoas baixarem de graça, tinha sessão de humor, tinha corrupção no futebol. A França pediu um pedaço do museu, nós demos para ele, e eles fizeram uma ala só francesa, em francês, sobre corrupção na França. O museu ia muito bem. Já tínhamos traduzido ele também para o inglês. E o que aconteceu é o seguinte. No Brasil, depois que o cara é acusado de corrupção, ele também é absolvido. E, quando é absolvido, ele quer ganhar algum dinheiro de quem o acusou antes, embora as provas que o condenariam eram decisivas. Enfim, o museu começou a ser processado. Então, o sujeito que comprovadamente era corrupto e foi absolvido porque
tinha lá amigos na justiça, ou conseguiu levar com a barriga até onde pôde, depois caducou o processo. Enfim, todo mundo começou a querer ganhar dinheiro do museu. Você me acusou, eu não perdi nenhuma ação. Uma delas foi até engraçada, aquele deputado que tinha um palácio nas montanhas de Minas, nós fizemos cartões postais, né? Locais de corrupção, a gente colocava um cartão postal e você podia mandar ele para quem você quisesse, né? Tudo online. E nós pusemos o palácio dele, o castelo lá em Minas, né? E ele processou a gente, dizendo que ele não era dono do castelo. Só que ele fez vários discursos falando do castelo na Câmara, e bastou a gente recolher esses áudios para que ele fosse derrotado. Mas, diante do assédio de processos, eu afundei o museu. Eu pus ele lá no fundo do mar, desligado, porque, imagina hoje, todo mundo sendo inocentado, gente. Está todo mundo me sendo lembrando, absolvido. Moisés, o Maluf. Uma vez eu perguntei para o doutor Paulo Maluf, eu falei, o senhor foi preso? Ele falou, eu não fui preso, eu fui solto. Na França ele foi. Mas olha... Mas era esse episódio, e ele falava, eu não fui preso, eu fui solto. O Simval quer pautas, o museu tem pautas abundantes de corruptos que agora viraram honestíssimos e querem ganhar um dinheiro de indenização. Eu quero lembrar, Simval, que o Brasil é tudo isso que você falou, né? Bioma, capacidade, o brasileiro é alegre, mas falta uma coisa no Brasil. Por isso que eu fiz esse retrocesso ao museu. Memória. Tem uma frase aqui no Brasil que muita gente diz que é o pai dela, e eu não sei ao certo quem foi, que diz o seguinte: no Brasil, até o passado é imprevisível, porque ele aflora sempre com uma novidade inesperada. Então, tudo bem, vamos ter educação, isso, mas cadê a memória? Onde está a memória do brasileiro? Você não consegue saber o que foi o processo da Satyagraha, por exemplo. O que foi o mensalão, está sendo esquecido. Mas, Moisés... E as pessoas passam por cima. Então, o Lula está dizendo assim, eu fui absolvido. Ele foi absolvido? Não, o processo é que foi encostado. Não foi dado o julgamento do mérito. Então, essa confusão é muito comum no Brasil. Mas, vale a última coisa que a pessoa falou. E por isso que eu achava necessário o museu, que foi feito por um arquiteto famoso, estava dividido em salas, mas era tudo online. E ele está no fundo do mar. Espero que nosso navio, já que é preciso navegar, não vire esse submarino que virou museu. Mônica, você queria dizer algo? Eu acho que tem um detalhe aí, que é o seguinte, no Brasil, e eu não vou falar no mundo, o Moisés sabe muito mais do mundo do que eu não sei se é tão diferente assim também, mas no Brasil, o próprio combate à corrupção é corrompido. Porque eu quero o seguinte, que você me diga um caso de combate à corrupção que não tenha tido um uso político. E aí isso já fica comprometido de cara, né? A partir do momento que você fala, não, este é um processo... vamos pegar o Lula, tá? 2 anos antes eu fazia matéria, todo mundo tinha certeza que o Lula ia ser condenado. Antes dele se defender. Antes, todos sabíamos que o Lula seria condenado. Né? Todo o universo político trabalhava com a possibilidade do Lula ser condenado e como é que seria ele condenado. A dúvida é se ele seria preso. Mas a condenação antes do processo começar. Ô, Mônica, e o Sérgio Moro é a figura... Pois eu ia falar dele. Eu ia pedir para você falar dele, porque ele era um grande juiz. O Mar de Lama, denunciado pelo Carlos Lacerda. Quer dizer, quando que o combate à corrupção no Brasil não foi corrompido, nesse sentido, de ter um uso político que lance esse combate no descrédito, né? Então, Mônica, isso que é complicado. O juiz da corrupção virou réu também. Pois é.
Mas ele optou, né? Ele optou por ir para o universo político, ele optou por ser ministro do Bolsonaro, ele fez essa opção. Eu me recordo que eu entrevistei muitas vezes o Joaquim Barbosa, que é uma figura que eu considero diferenciada. Não estou falando se ele fez um julgamento justo ou não, porque aí o direito comporta tudo. Mas ele não foi para a política. Ele não foi. Ele se retirou do poder voluntariamente. Ele poderia até hoje estar em um dos cargos mais poderosos da República. Ele se retirou voluntariamente, porque ele quis, ele nunca foi candidato. Eu fui para Buenos Aires pegar o voto dele, ver quem iria votar, fiquei lá, foi ótimo, porque eu passei 10 dias lá em Buenos Aires atrás dele. Enfim, não declarou voto naquela ocasião, só declarou contra o Bolsonaro, foi a única vez que ele se manifestou. Mas é isso, o próprio combate à corrupção, ele é. Então, como é que você separa o joio do trigo, né? O que é uma condenação de fato, o que são provas de fato, e o que é simplesmente você eleger um cabra marcado para morrer e pegar. Exatamente. Vendo, por exemplo, aqueles eventos de um pouquinho de fora também, coisas como um juiz que está lidando com a questão de corrupção se deixa ser fotografado com seres políticos como o Aécio, por exemplo, é coisa que você não imaginaria, principalmente de um Supremo americano. Os juízes são meio invisíveis, né? Eles não aparecem em lugar nenhum, porque a ideia de qualquer coisa pode sugerir ou indicar alguma coisa ou de privilégio ou de preferência por um lado ou pelo outro. São coisas que são interessantes que nesse processo vai ser um dos temas do futuro, entre as sessões que a gente vai ter, todas as quartas, a partir de agora, por todo o mês de junho. Uma delas é essa nossa democracia confusa, né? Ela é complexa. O papel do Supremo, por exemplo, hoje, que é muito mais presente, né? Se você volta a comparar, por exemplo, as nossas estruturas são muito tiradas do modelo americano, então a gente acaba comparando com o modelo americano. E é isso, o juiz de Supremo nos Estados Unidos, praticamente, você não sabe nem se está vivo ou está morto, né? Ele praticamente não aparece em lugar nenhum. Mas a mulher do juiz aparece às vezes, hein? Tem aquela mulher, a mulher que fez que ficou amiga do Trump e organizou movimentos pró-Trump. E é isso que a gente está começando a ver a mudança lá, mas historicamente o ministro do Supremo é praticamente invisível. Os nossos ministros estão ganhando, por vários outros motivos, estão ganhando prominência e também conversando ou falando, dando opinião, quando provavelmente não seria uma ótima ideia fazê-lo. Enfim, o transatlântico do Simval está batendo de um lado para o outro de vez em quando, nas águas turbulentas da Mônica. Posso falar uma coisinha? Claro. O Simval deixou transparecer que nós, jornalistas, somos agourentos, né? Nós nunca falamos bem do Brasil. Né? Eu vou lembrar uma coisa que aconteceu no tempo que eu era correspondente em Israel. O presidente do país, que chamava Itzhak Navon, que foi o tradutor de Dom Quixote para o hebraico, estabeleceu um prêmio. Quem escrevesse a melhor matéria sobre Israel ganharia um prêmio. Eu não me lembro mais qual era. E aí não houve candidato. Ninguém escreveu. Aí ele, explicando esse fenômeno, né, ele disse, olha, a gente compreende, se nós construímos um Instituto Weizmann, que é um poderoso instituto de ciências e descobre remédios e tem uma importância vital no mundo, ele não é notícia. Mas se passa um avião e bombardeia ele, é manchete de todos os jornais. Então, é isso, Simval, a gente vive da notícia. As coisas boas são obrigatórias, elas têm que acontecer normalmente, elas não têm que ser destacadas como singular, como se fosse uma coisa raríssima. Isso tem que ser o nosso dia a dia. Então,
nós nos debruçamos sobre o que está acontecendo e que realmente aqui no Brasil está ficando muito comum. A corrupção, criminalidade, deseducação, relações exteriores enlouquecida, um presidente que fica mais de férias do que trabalha. Então, a gente tem que atentar para essas coisas. E gostaria que fosse diferente. Eu já vi até tentativas de criar programas só de boas notícias. Cadê eles? Não deu certo. Boa vontade teve, mas não, acho que não teve audiência. A Folha teve uma sessão, boa notícia e tal. Eu sei. Isso já tentaram no mundo inteiro que as pessoas falam que querem boas notícias, mas, na realidade, isso é igual. Aí a gente está falando mais do nosso jornalismo e comportamento humano. É o mesmo que todo mundo fala, que é um absurdo, né, ir mais devagar quando vê um acidente de trânsito, e todo mundo vai mais devagar para olhar o acidente do trânsito. Todo mundo que fala é um absurdo e começa a olhar. Então é a mesma coisa. Na verdade, a gente fala que quer boa notícia, mas o que atrai o ser humano é a exceção, e a exceção, infelizmente, goste ou não, é algo mais negativo. Nenhum jornal hoje em dia sofrendo de qualquer jeito, mas nenhuma mídia consegue sobreviver só dando boa notícia, porque, na realidade, o ser humano não quer, o consumidor não quer, apesar de dizer que gostaria. Então, aí é uma outra coisa. Talvez a gente acabe refletindo isso muito na própria redação também. Mas tem um lado, né? Tem um lado também que eu acho que talvez se a gente está chegando daqui a pouco, a gente infelizmente vai ter que parar. Mas tem esse lado talvez ligando mais em relação a esse debate sobre o futuro do Brasil e de democracia também, que a gente ouviu muito nas últimas eleições, as anteriores, essa coisa do militar, porque na época do militar era melhor, porque não tinha corrupção e tudo mais. E esse risco de imprensa livre, uma sociedade democrática com uma imprensa livre, na realidade cria uma visão negativa da democracia. Acidentalmente é isso que cria, né? E voltando ao ponto de educação, como é que a gente pode mudar isso? Porque essa conversa de no período militar não tinha corrupção. Não era possível reportar a corrupção, né? Mas o que existia. Como é que a gente sai? Esse é um problema que está acontecendo no mundo inteiro também. A democracia começa a ser abalada porque as pessoas acham que está tudo podre, porque, na realidade, a liberdade que a democracia permite que você mostre os erros. Mônica, você tem uma coluna que tem um misto, mas, claro, tem muito infelizmente ou felizmente, eu diria felizmente, mostra muito dos podres que, às vezes, nem aparecem, né? Que ficam no fundo e através da coluna que você mostra. Como é que a gente pode preservar a democracia e, ao mesmo tempo, ser absolutamente focado em mostrar os erros, a corrupção, as mazelas do que ocorre, principalmente no poder? Não, eu acho que a gente consegue, né? Tanto que já tem décadas que a gente está vivendo em democracia, agora surgiu essa novidade de governos democráticos e autoritários ao mesmo tempo, né? Essa nova realidade do mundo. O que me preocupa bastante é que eu acho que a gente vive, outubro vai ser realmente um mistério, viu, Moisés? Eu acho que a gente, em todas as conversas, quer dizer, você fala, o que pode ser? Pode ter um golpe no Brasil? Talvez não clássico, mas pode ter muita confusão, né? Eu acho que o 7 de setembro, o presidente botou milhões de pessoas nas ruas, foram caminhões para Brasília, e a polícia fingiu que não estava vendo, e eles quase entraram na esplanada dos ministérios. Isso aconteceu já, né? O que seria a mesma coisa no ambiente eleitoral, super acirrado, com os ânimos super acirrados. O que vai ser, né? A gente, no fundo, está na mão de uma pessoa, isso que é o mais incrível, né? Da cabeça do presidente da República vai sair o que vai ser o país em pelo menos um período médio. Eu imagino que uma grande confusão em outubro e novembro, ela não acaba em outubro e novembro, ela vai se prolongar, né? Ela pode inviabilizar. Até eu queria dar uma de repórter aqui e saber o que o Moisés acha, quer dizer, como isso seria visto? A gente falando com pessoas da área empresarial, em especial advogados, inclusive, que lidam com coisas societárias, falam isso.
no Olha, dia em que Mônica, o Brasil não honrasse o seu contrato principal, que é o democrático, que é a eleição, o que mais ele vai poder honrar, né? E os papéis brasileiros iriam para o chão, e aqui não é Estados Unidos, a gente não é o império do mundo para segurar esse tranco, né? Isso que é a grande dúvida que a gente tem, né, Moisés? não basta ser democrata, não basta ter uma democracia. Muitos autocratas estão aproveitando as ferramentas da democracia para se manter no poder. Temos vários exemplos no mundo. E o Bolsonaro é um deles. Ele desde que entrou na presidência, ele vem fazendo campanha de reeleição. E desde algum tempo já, ele vem falando que se ele não ganhar, a eleição é fraudada. Então, é realmente um problema. Nós estamos com muitos militares já no governo, muitos, muito mais do que sempre, né? E isso é perigoso. Isso, eu não sei. Olha, eu morei muito tempo na Terra dos Profetas, né, que é a Terra Santa, Israel. Eu não sei fazer nenhuma conjectura sobre o futuro do Brasil. Eu quero ele muito bem, mas eu vejo perigos imensos até lá em outubro, porque um presidente que já diz que as urnas são possíveis de hackear. Quando ele ganhou, não eram. Agora pode ser. Ele tem contatos com o Trump, com os associados ao Trump. O filho dele vai muito aos Estados Unidos tomar sugestões para cá. E a gente vai vendo hoje, com o que o Congresso americano tem descoberto, a verdadeira rede que o Trump criou para se manter no poder e que foi desmantelada. Foi desmantelada, lá é um país democrata, o Biden ganhou, tomou posse. Agora, ele tentou até o fim e continua nos comícios para as eleições de meio termo que vão vir agora, ele continua falando que ele foi fraudado, que o Biden tomou o poder dele roubando. Agora, é a mesma escola do Bolsonaro. E o Bolsonaro é pior, porque, mais novo, ele se juntou ao Putin, que não é mais o amigo dos Estados Unidos. Ele está... No começo do governo, ele repudiava a Rússia, repudiava a China. O Olavo de Carvalho dizia, olha, Satanás, não pode. Agora ele está com esses e está comemorando que ele tem fertilizante até o ano que vem para a agroindústria. Né? Olha, eu não sei, Mônica, eu acho muito difícil. Os vilões de ontem são os heróis de hoje, por falta de memória. Todos os dois candidatos pretendem tolher a imprensa de alguma forma. Né? O Lula tem um plano de monitoramento de imprensa. O Bolsonaro, veja a TV Brasil. O que ele fez na TV Brasil? A TV Brasil, hoje, ela só tem programas militares, programas que mostram os faróis do Brasil, os aviões do Brasil. É tudo um oba-oba. E criado por militares que ele pôs lá. Você não pode cobrir Covid, você não pode cobrir nada. Não tem, só tem programação, como é que chama isso? De chapa branca. É só o que pode se ver lá. Então, eu fico pensando, o que vai acontecer com a gente, Mônica? Eu consegui viver 25 anos fora do Brasil, gostaria de voltar para o exterior, mas eu não tenho mais idade para correr atrás de guerra, ir atrás das bombas, ver avião caindo. Adoraria, mas eu não sei se eu consigo mais. E nem se os jornais têm interesse, porque nós estamos importando cada vez mais a internacional, porque tem muita notícia local, muita notícia ruim local. Né? Então, aliás,
tem um termo que o Lúcio deve conhecer, que é glocal, que é a notícia global, local. Nós viramos um mundinho, né? Está tudo interconectado. E aí vamos vivendo. Eu não sei qual vai ser o impacto do Brasil nos Estados Unidos se Bolsonaro for reconduzido, ou se Lula, porque a América Latina está esquerdizando. Se o Petro ganhar na Colômbia no segundo turno, temos mais um país à esquerda no Brasil. No Brasil, não, na América Latina. E eu me lembro do Anthony Blinken, que é o secretário de Estado americano, cantando aquela música do Milton Nascimento, amigo é para essas coisas, para recepcionar, sabe quem? A Dilma Rousseff. Ele cantou em português para ela quando ela foi à Secretaria de Estado americana, em Washington. Eu não sei o que esse homem vai fazer com esse Brasil que está despontando. Ele já mandou para cá um emissário para avisar ao presidente Bolsonaro para parar de falar de urna fraudada. E parece que não foi atendido. Moisés, obrigado. A gente está chegando no final e eu sei que a Mônica, principalmente, tem que sair daqui a pouco. Mônica, queria só o Moisés fez uma síntese interessante dos desafios que a gente tem. Você poderia fazer o mesmo, e eu só queria dizer às pessoas que estão assistindo, se a Mônica desaparecer, não é que ela está brava, ela não... Não, é que eu tenho uma consulta. A gente sabe que ela tem um compromisso e tem que sair. Mas, Mônica, antes de você escapar, um resumo para a gente, sua consideração final em relação ao que a gente discutiu. Bom, eu acho que o jornalista está aqui, a velha história de fiscalizar o poder onde ele se manifesta, eu acho que a gente tem que cumprir isso mesmo. E eu acho que é isso, Simval, a gente está nesse transatlântico em mar revolto e a gente não tem como não segurar o vômito, né? A vontade de vomitar e seguir narrando. Eu acho que as pautas... É difícil pensar em pautas do futuro quando a gente tem o presente tão selvagem que a gente está vivendo, né? Tão selvagem. Essas imagens da Polícia Rodoviária Federal, né? Matando uma pessoa dentro de uma câmara de gás, assim, realmente foram... E a gente sabe que não para aí, né? A gente sabe que ainda vem coisa, né? Infelizmente, sempre vai piorando. Então, é isso. Eu acho que a gente vai seguir aqui. Eu acho que o papel do jornalista é narrar, né? E colocar as coisas em perspectiva. A gente não tem muito como... Por mais que a gente leia, reflita, não somos nós que temos essa capacidade de moldar políticas públicas, de orientar políticas públicas. Tem outras pessoas que estudam muito mais que a gente, que estão debruçadas sobre isso, e a gente só tem que dar a boa informação. Eu acho que o cidadão bem informado, ele está cada dia mais difícil fazer isso, né? Pela avalanche de fake news na velocidade, no volume que elas existem hoje. Realmente é um desafio absurdo e enorme, mas a gente tem que seguir tentando. Eu quero agradecer muito esse convite, Simval, e desejar aí sorte para todos. Obrigado, Mônica. Obrigado, Moisés, também. Obrigado ao Simval. Eu só queria falar um pontinho em relação a o que a gente tem visto. Um lado positivo, a vantagem que hoje no mundo do celular você tem muito mais prova, né? O cidadão jornalista, na realidade, o cidadão repórter, porque esses vídeos, como do caso da Polícia Rodoviária Federal, chegaram, a prova chegou. Mas o que me chama muita atenção, ontem à noite, não sei porquê, eu estava vendo vários dos vídeos, porque houve aqueles casos também, o caso em São Paulo, da Guarda Municipal e tudo mais. É mesmo como as pessoas estão filmando, como não parecem mais nem chocada com o que está acontecendo, né? Não tem nenhum sentido nem de pavor ou de irritação ou de falta de aceitação. Eu acho que, Mônica, você falou um pouco antes disso, né? Parece ter virado parte da nossa rotina, né? Ver gente sendo morta ou
brutalizada de uma forma ou diante de outra, com violência enorme, é parte da vida, né? É parte da rotina. E isso talvez seja uma pauta importante para a gente lidar com ela também. Bem, para fechar aqui, só para lembrar, essa foi a primeira reunião de pauta do 200 Novos Gritos, o Festival de Ideias para o Brasil Centenário, com jornalistas e especialistas discutindo a história do futuro brasileiro. Na próxima quarta, dia 8, a gente vai focar no caos nosso de cada dia, com questões que a gente já levantou aqui, sociedade, né, de educação, segurança, saúde, a partir das 5 da tarde, hora de Brasília, e logo depois, às 6 da tarde, vai ser a hora da nossa reunião de pauta sobre democracia no país, a nossa república historicamente confusa. E depois, todas as quartas do mês de junho, só lembrando, no mesmo horário a gente vai seguir com temas como inclusão e diversidade, modelo econômico, tecnologia, o desafio do desenvolvimento sustentável, que o Simval lembrou em relação à Amazônia, mas outras partes do Brasil, tecnologia e ciência, e, claro, cultura e comunicação na era da desinformação. A Mônica acabou de falar da loucura das fake news, hoje em velocidade digital, né? Hoje chega a todo mundo a toda hora. O projeto como um todo, só para lembrar, além da Mônica e do Moisés, que estiveram aqui com a gente, e com o Simval também, a gente vai contar com Bruno Paes Manso, André Trigueiro, Paulo Cabral, Maristela Crispim, Pedro Doria, Mara Luquete, Carlos Nobre, Jamil Chad e muito mais. Então, para mais detalhes, visite as nossas páginas especiais no site da imprensa, o portal imprensa.com.br/História do Futuro. Tá? E lembre-se que está tudo disponível também, o material, essa conversa vai estar disponível também para vocês, para outros que queiram acompanhar on demand no mesmo endereço. Novamente, gostaria de agradecer, então, a todos que participaram e quem, claro, assistindo também, e lembrar que o projeto é realizado pela Imprensa Editorial, 200 Novos Gritos, Festival de Ideias para o Futuro do Brasil, que conta com patrocínio da Sabesp e da Globo. Tá? A gente agradece a presença da Mônica Bergamo novamente, do Moisés Rabinovich, do Simval, da Cana Bilhão, a equipe de produção da imprensa e da Unibis Cultural e, claro, a todos vocês que acompanharam a transmissão nas redes da Unibis Cultural e do portal Imprensa.